Irmãos, boa noite. É um prazer estar aqui nessa noite reunidos em nome do Senhor para prestar o nosso culto a Deus, para prestar a Ele a nossa adoração e também uma alegria podermos meditar na palavra do Senhor. Vocês sabem que ao presente existe aí uma epidemia, de ebola. Os países, os governos, na verdade, eles estão preocupados porque é uma ameaça mesmo de epidemia e essa doença é uma doença terrível, Assim, o pessoal vai ter classe, Acho que os adolescentes, não tem crianças hoje. E essa doença é terrível. Dizem que ela tem uma taxa de letalidade de 90%. Quer dizer, 90% das pessoas que são infectadas por esse vírus, eles acabam falecendo. E ainda não existe uma cura para essa enfermidade. Então, os países realmente estão preocupados. Quando a enfermidade estava apenas na África, os países e os governos demoraram a se mexer, tomar alguma providência, porque está longe, isso daí não está em países subdesenvolvidos, está lá na África, isso não tem nada a ver com a gente. Mas no mundo que a gente vive hoje, não é mais assim, eu estou aqui, daqui a 24 horas eu poderia estar no Japão. Talvez não dê tanto, um pouquinho mais, porque você tem que fazer uma escala, não tem voo direto. Um pouco mais de 24 horas. Mas em um dia ou dois você pode estar do outro lado do mundo. Isso é uma coisa fantástica. Mas essas epidemias, por outro lado, elas se propagam de uma forma descontrolada, não é verdade? Aqui no Brasil teve um homem que chegou da África, os irmãos devem ter tomado conhecimento disso. Ele chegou da África, foi para o Paraná, e chegando lá, assim que ele chegou, ele começou a ter febre alta, dores no corpo, e chegou no posto de saúde e já foi isolado, com suspeita de ebola, de estar infectado pelo vírus do ebola. Então as autoridades de saúde do país isolaram esse homem completamente, em função dessa suspeita. Ele ficou vários dias em isolamento máximo. A gente viu na televisão, o pessoal botava umas roupas, parecia até um astronauta, para poder cuidar do homem, e por causa do vírus, da letalidade desse vírus. Mas, graças a Deus, depois de alguns dias foram feitos os exames e constatou-se que ele não estava infectado e ele foi liberado. Só que ele foi liberado e ele andou dando umas reportagens que ele se sentiu assim, ele sentiu alguma coisa ruim em relação à doença, assim, em relação ao preconceito, Ele sentiu o preconceito das pessoas porque as pessoas suspeitavam que ele tinha o vírus, se afastavam dele, Então ele reclamou disso. Uma situação semelhante a essa aconteceu em Nova York. Não sei se os irmãos viram na televisão, no jornal, saiu na imprensa lá, que uma comunidade, se não me engano, de nigerianos, não sei se nigerianos, estavam reclamando que estavam sofrendo. Nem tinha ainda caso de ebola lá nos Estados Unidos. Tinha algumas pessoas infectadas, americanos, na África, que foram levados para o hospital nos Estados Unidos. Mas não tinha caso assim, ainda lá nos Estados Unidos. Mas essa comunidade estava dizendo que estava se sentindo um repúdio da população, sentindo vítimas de preconceito, simplesmente por serem descendentes de africanos, E a gente entende, É uma questão, é um instinto de sobrevivência, Uma enfermidade dessa, você fica com medo, as pessoas ainda não sabem direito como é que, não tem informação, O povo sente como é que pega, e você vê, escuta falar, e as pessoas então elas tentam se proteger, Até dá para entender isso aí. Doenças contagiosas de alto grau de periculosidade, como a ebola e como a AIDS, na verdade eles trazem um estigma social muito grande para a pessoa, Na década de 60, quando começou a se manifestar a AIDS também, de uma maneira mais pública, assim, começou a vir à tona, as pessoas ainda não sabiam, não tinha informação a respeito dessa enfermidade, a AIDS, elas não sabiam como que a doença se propagava, como que se dava o contágio, e havia realmente, assim, as pessoas achavam que pegava AIDS dando a mão, Então,
se existia qualquer suspeita, já isolava a pessoa, e isso gera um estigma social, né, muito grande. E se a pessoa está, então, diagnosticada com aquela enfermidade, aí é que ela passa a sofrer realmente aquela rejeição, aquele estigma social. Na época de Jesus, existia uma doença assim também. E sabe qual era essa doença? Era a lepra. A lepra era uma doença terrível. E as pessoas também não tinham o conhecimento científico que se tem hoje, né? Nós não sabíamos exatamente o que era aquilo, como que se propagava. E hoje nós vamos ver um texto, meditar numa passagem da Bíblia, em que texto esse que narra a cura de um homem que estava, então, acometido por lepra. Eu vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 8. Esse texto, na verdade, essa passagem, esse episódio, ele está narrado tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas. Eu selecionei aqui o texto de Mateus para a gente ler. Mateus 8. Diz assim o texto sagrado: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Bom, este é o contexto da cura do leproso. Nós estamos estudando a vida de Jesus, né, ao longo dos últimos domingos. Nós estamos estudando o ministério de Jesus e a gente viu algumas etapas do ministério de Jesus. Essa que nós estamos estudando é a terceira etapa, né? A primeira a gente caracterizou por algumas expressões, a primeira sendo vem e vê, né? Quando Jesus fala assim para alguns dos discípulos de João que questionam: Mestre, onde tu assistes? Vem e vê. Aquela era a etapa inicial do ministério, Jesus estava inaugurando o seu ministério. A segunda etapa, quando ele já chama alguns discípulos para que esses discípulos o sigam. Ele escolhe alguns discípulos, ele chama alguns discípulos para que alguns discípulos o sigam. Essa segunda fase do ministério caracterizada por segue, né? Nessa terceira etapa, que nós já estamos no meio dela, Jesus chega e fala: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, nessa etapa do ministério de Jesus, Jesus está treinando os seus discípulos, que ele havia escolhido antes, para que eles possam também se tornar fazedores de discípulos, né? Então, Jesus chamou os discípulos, está treinando para que depois eles pudessem também fazer outros discípulos e dar continuidade ao plano de salvação. O verso 39, que aqui está em Mateus, e em Marcos, o texto paralelo, que está em 1:40, no verso 39, ele dá uma informação assim, ó: Então foi por toda a Galiléia, pregando na sinagoga deles e expulsando os demônios. Aí que aproximou-se dele o moço leproso. Então esse contexto, essa cura se dá num contexto de que Jesus estava percorrendo as cidades da Galiléia, pregando o evangelho nas sinagogas e tal. E numa dessas indas e vindas de Jesus, enquanto ele pregava ali na Galiléia, esse homem aparece para Jesus. O texto de Marcos é o texto mais completo, que dá mais detalhes dessa passagem. Lucas acrescenta, está lá em Lucas 5, que o homem procurou Jesus enquanto Jesus estava numa cidade, né? Então não estava no campo. Essa informação ela é interessante, né? E traz algumas dúvidas para a gente, porque o leproso não podia entrar na cidade, ele era proibido de entrar na cidade.
Então a gente não sabe exatamente como que se deu esse encontro, porque os evangelistas não entram nesse detalhe, mas existe aí essa questão, como é que esse homem conseguiu falar com Jesus, né? Na verdade, para a gente entender exatamente o que acontece aqui nessa passagem das Escrituras, a gente tem que entender um pouco o que era a lepra na época de Jesus. A lei de Moisés tratava da lepra. A lei de Moisés é bem anterior, pelo menos talvez aí uns 1.200 anos antes de Jesus, né? Mas a lei já tratava da lepra. No capítulo 13 e 14 de Levítico, ali tem algumas orientações do Senhor para o povo de Israel acerca da lepra. Os estudiosos, eles não sabem exatamente qual a enfermidade lepra se refere ali. Na verdade, quando a gente olha o capítulo 13 de Levítico, que você pode ler depois em casa, é um capítulo grande, tem tantos detalhes, não dá nem para ler rápido. Você vai ler ali que tem um monte de detalhes nesse capítulo 13 e 14 de Levítico. Quando o Senhor trata da lepra, ele dá ali uma série de orientações. Esse texto de Levítico ele foi dirigido aos sacerdotes. O sacerdote era que tinha a função de receber uma pessoa que estava com suspeita de lepra, ou que estava com uma enfermidade de pele, principalmente, né? E ele é que daria o diagnóstico. O sacerdote ele não era um médico, ele não tinha o poder de curar aquele enfermo, mas ele tinha, como se fosse hoje, uma função assim de um sanitarista, né? Ele fazia uma triagem para dizer, de acordo com as instruções dadas na palavra de Deus, se aquela pessoa tinha lepra ou não, né? Os estudiosos do assunto, analisando os sintomas que estão ali no capítulo 13, descritos no capítulo 13, para o sacerdote poder fazer o diagnóstico, tem várias coisas ali, né? Mancha na pele, se a mancha é vermelha, se a mancha é preta, se a mancha é afundada, mais baixa do que o restante da pele, se a mancha é saltada, se tem cabelo, se o cabelo é branco, se a mancha aumenta com o tempo, se a mancha diminui com o tempo, você fica estacionada, tem uma série ali de informações para o sacerdote, para que o sacerdote pudesse fazer o diagnóstico, né? Dizer se a pessoa tinha ou não enfermidade, né? Os estudiosos que se debruçaram disso, eles entendem que ali não se trata de uma única doença, mas talvez de algumas doenças. Talvez psoríase esteja incluída ali no diagnóstico, talvez vitiligo e tinha, uma doença chamada tinha, né? É pouco conhecida, pelo menos eu não conhecia. E a lepra propriamente dita também estaria incluído nesse rol de enfermidades. Então o sacerdote ele vinha ali e ele falava. Se a pessoa, no texto, na orientação de Levítico 13, o sacerdote tinha que dizer se a pessoa estava limpa ou impura. Limpa ou impura. Por quê? Porque essa doença ela trazia uma série de consequências para o doente, para o enfermo. Consequências sociais, cerimoniais e até econômicas, gente. A pessoa que tinha lepra, se o sacerdote declarasse que ela estava impura, ela não poderia participar da adoração a Deus. Não poderia mais participar, não poderia mais prestar sacrifício, ela não poderia mais participar do culto que acontecia no templo. Se ela também fosse declarada impura, ela deveria sair da cidade, ela tinha que morar fora da cidade, ela não podia entrar na cidade. Então, se formava uma colônia de pessoas doentes, de leprosos, né, que viviam fora da cidade. Pelo que se sabe, a condição dessas pessoas era uma condição muito ruim. Elas acabam empobrecendo, elas não tinham como ter uma renda e elas viviam, na verdade, essas pessoas, provavelmente elas viviam de caridade, viviam na miséria, né? E a pessoa, além de ser afastada da adoração, do culto, né, que se prestava na nação, ela também era afastada da família dela. Se a pessoa fosse casada, ela ficava longe da esposa, do marido, dos filhos. Então, isso era uma coisa terrível, gente. Era uma coisa terrível, independente de qual seja a enfermidade. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida do hebraico para o grego, na versão chamada Septuaginta, as pessoas que traduziram
diz a lenda que foram 70 sábios, por isso que é Septuaginta, diz que eles traduziram a palavra no hebraico que está por lepra, né? E na verdade lepra ficou na nossa versão, mas podem ser esses diversos tipos de doença. Independente disso, se a pessoa fosse diagnosticada com qualquer daquelas enfermidades do capítulo 13, a vida dela ia virar um inferno. Não só pela doença, mas por tudo aquilo que, obrigado, Márcio, por tudo aquilo que acompanhava essa doença. Então, quando a gente entende isso, a gente então pode passar a analisar o texto da palavra de Deus para a gente entender tudo que está implícito aqui nessa passagem. Era uma situação tão humilhante, gente, que se eu tinha essa doença e uma pessoa sã se aproximava de mim, a pessoa tinha que gritar: impuro, impuro. Tem alguém na minha direção, ela não sabe que eu estou com doença, tinha que gritar: impuro. Você imagina a situação, né? Você põe no lugar, assim, fecha seu olho, imagina você nessa situação, você está longe da sua família, você não pode mais frequentar a sua casa, a cidade onde você morava, você está segregado, as pessoas consideram você quase como um lixo, um perigo, uma ameaça, né? um sub-humano, e você imagina o coração de uma pessoa assim, porque ele continua sendo um ser humano, né? Continua sendo um ser humano. Esse rapaz africano, ele reclamou: olha, eu sofri preconceito. Ele não teve nada. Ele foi ajudado, na verdade, né? Mas o simples fato dele ficar ali isolado, das pessoas olharem com aquela desconfiança, ele já sentiu mal no seu coração. Agora, você imagina uma pessoa que era diagnosticada com essa enfermidade. Eu gostaria de meditar nesse texto sobre 2 pontos de vista: o do homem enfermo e o de Jesus. Vamos ver qual foi a atitude desse homem com lepra, né? No verso Mateus 8, verso 2: eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Nota aqui que ele não pediu para Jesus curá-lo. Nenhum dos 3 textos, dos 3 evangelhos, fala de cura, ele fala de purificar. Porque a lepra era considerada isso, uma coisa imunda, né? Para o judeu, lepra era sinônimo de pecado. Vocês estão lembrados quando Miriam pecou com Arão? Qual foi o castigo dela? Lepra. Né? Miriam pecou, aí Deus mandou uma lepra. Então o povo, depois ela foi curada, Deus curou. Mas na cabeça do povo judeu, a lepra estava associada ao pecado de uma forma insociável. Então a primeira coisa que esse homem faz, ele tinha um problema, é óbvio que ele tinha um problema. A vida desse homem girava em torno dessa doença, gente. Tudo, desde o momento que ele acordava até o momento que ele ia dormir, a vida desse homem girava em torno dessa doença. A lepra que a gente conhece hoje é a hanseníase, né? E nos estágios mais avançados, os tipos de enfermidade, às vezes as partes das pessoas caem. Cai a orelha, cai o nariz, cai pedaço da carne da pessoa. Então, assim, você imagina a vida desse homem, né? Tudo girava em torno dessa doença terrível, essa doença que traz uma marca na vida pessoal, que da qual uma pessoa não pode se escapar. Mas ele tomou uma atitude. Ele procurou Jesus. Esse homem tomou uma atitude, ele procurou Jesus. Ele tinha um problema terrível. Ele tinha um problema que os nossos problemas não são nada. A gente não consegue nem imaginar, dimensionar o que esse homem passava. Ele tinha um problema, mas ele tomou uma atitude. Na maioria das vezes, nós não escolhemos o que a vida nos traz, mas o que nós vamos fazer com o que a vida nos traz é responsabilidade nossa. Você assistiu aquele filme O Náufrago, do Tom Hanks? Está lembrado? Ele sofreu um acidente de avião, era da FedEx, né? O avião cai no mar e ele vai parar numa ilha pequena. E não tem nada nessa ilha, é uma ilha pequena, tem coco, ele vive de coco.
passa o tempo, é uma dificuldade, daqui a pouco ele vai se adaptando, ele está vivendo como um animal. Chega uma hora que a maré trouxe um destroço do avião. O que era aquilo? Vocês estão lembrados? Acho que aquilo lá era 2 paredes de um banheiro. Aquilo era plástico, um tipo de plástico rígido, era 2 paredes de um banheiro. Eu não sei se era isso, mas parecia isso. E ele ficou, vocês estão lembrados da cena? Ele ficava sentado, ele ficava assim olhando. Às vezes a maré da vida traz lixo para a gente. É lixo, não serve para nada. Mas ele ficou olhando e ele não conseguia sair daquela ilha porque os ventos eram fortes, as ondas eram fortes. Toda vez que ele tentava, ele se machucou, ele fez uma jangada, mas a onda destruía a jangada, ele caiu nas pedras, se machucou, se enrolou naqueles corais. E ele viu aquele lixo que a vida trouxe para ele. Ele teve uma ideia: eu vou fazer isso aí de vela. Aquilo era lixo, aquilo não servia para nada. E ele falou assim: não, mas eu vou fazer isso de vela. E a gente assim também. Às vezes a vida traz coisa ruim para a gente. Agora, o que você vai fazer com a vida te traz é você que decide. Você não muda o que a vida te traz. Eu tenho um colega conhecido, ele se chama Fernando. Esse rapaz para mim é um exemplo. Ele nasceu saudável, mas com 12 anos ele teve uma doença raríssima e ele ficou paralítico com 12 anos. Ele era uma criança normal, corria, brincava e ficou paralítico. No tempo que eu convivi com o Fernando, eu nunca vi ele reclamar de nada. De nada. Eu nunca vi o Fernando reclamar de nada. E ele andava numa cadeira de roda. O Fernando se formou na Unicamp. O Fernando fez um concurso, passou para a Receita Federal. O Fernando casou com uma moça bonita, que era paralítica também. Eu acho que eles não podem ter filho, mas ele casou, constituiu uma família com ela. O Fernando jogava futebol, basquete de cadeira de roda. Você já viu isso? Então as cadeiras de roda com a roda assim inclinada, ela não vira. Ele jogava basquete de cadeira de roda. O Fernando fazia parte de uma associação que tinha lá de deficientes para pleitear direito junto à prefeitura, mandar carta para vereador, para o pessoal fazer rampa de acesso, para rebaixar a calçada, para aumentar a vaga para deficiente, para ele e para os outros. Eu nunca vi o Fernando reclamar de nada. O Fernando estava sempre rindo. Então, ele teve essa enfermidade com 12 anos. Período difícil, né, gente? Pré-adolescência e tal. Você imagina a vida do Fernando. Ele poderia ter se jogado numa cama, poderia ter ficado deprimido e poderia ter passado o resto da vida dele se consumindo em autopiedade. Mas sabe o que? O Fernando escolheu outra coisa. Ele decidiu que ele não poderia mudar aquela enfermidade que ele tinha, mas ele poderia mudar o curso da vida dele. Ele decidiu, consciente ou inconscientemente, eu não sei, que da vida dele, ele que era o motorista, o condutor. E essa é uma lição para nós. Né? Esse homem aqui tinha essa enfermidade, mas ele tomou uma atitude. Ele decidiu que ele não ia se entregar, que ele ia fazer o que ele precisasse fazer, e que ele ia continuar a vida dele. Essa é uma lição para nós. Né? Essa é uma lição para nós. O que você está fazendo com o lixo que a vida te traz, que as marés trazem para você, as marés da vida? É uma responsabilidade sua, minha. Né? Na maioria das vezes, nós não conseguimos mudar as circunstâncias que a vida nos traz, mas a gente pode mudar aquilo que a gente faz com a nossa vida, as nossas atitudes, aquilo que a gente decide, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente vai fazer a despeito de todas as circunstâncias adversas que muitas vezes a gente tem que enfrentar. Então esse homem procurou a Jesus, ele tomou uma atitude. A segunda coisa que esse homem fez foi reconhecer que Jesus tinha poder para curá-lo. Você viu o que ele falou? Senhor, tu podes me curar. Senhor, tu podes me curar. Olha que coisa maravilhosa. Os judeus, eles criam que o Messias
teria poderes de fazer milagres, de operar milagres, né? E esse homem, na verdade, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Muito provavelmente, a palavra Deus não diz, mas muito provavelmente ele reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus tinha o poder para curá-lo. Jesus curava outras pessoas, a fama de Jesus correu. Ele sabia que Jesus tinha poder para curar. Jesus, ele não duvidava do poder de Jesus. Agora, esse homem, às vezes, ele me lembra a gente, né? Ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Muitas vezes a gente sabe que Deus pode mudar nossa vida, sabe? A gente sabe que se Deus fizer assim, aquele problema desaparece. Mas a gente não tem certeza se Deus quer fazer isso. Não é verdade? Você é assim também, de vez em quando? Só eu ou você também é assim? Né? Às vezes a gente está passando pela prova, está passando pela dificuldade, a gente sabe que Deus pode, mas às vezes a gente fica na dúvida. Né? Será que Deus quer fazer isso? Aqui não é se Deus quer no sentido de estar no plano dele. Será que Deus quer no sentido de que ele se importa? Essa que é a dúvida que vem às vezes no nosso coração, né? Às vezes quando você está passando por uma situação difícil, você acha que Deus não está se importando, né? Que Deus não está vendo, ou que Deus não está ligando. Mas esse homem tinha fé. Ele falou assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Então o homem procurou Jesus, o homem reconheceu que Jesus tinha poder para curar. E o homem adorou a Jesus. Eu acho esse texto um dos textos mais interessantes da Bíblia. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar. Você já viu que adoração esquisita essa daí? Você nunca tinha visto uma adoração tão esquisita essa, né? Já pensou? Se a Roberta chegasse assim: gente, vamos adorar a Deus essa noite, né? Aí fala assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode resolver o problema. Que adoração diferente é essa, né? Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me curar. Mas essa é uma adoração verdadeira. O texto de Marcos, que dá mais detalhe, fala que o homem se prostrou com o rosto em terra. Se prostrou com o rosto em terra. Se você falar em Marcos, você vai ver. Então ele se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus. E na verdade esse homem estava adorando a Deus verdadeiramente. E ele essa adoração era expressa na atitude dele, na atitude de humildade, de se prostrar, de se curvar diante de Jesus, reconhecendo que ali estava alguém que era superior a ele. A verdadeira adoração é essa, é quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos que Deus é Deus. Que Deus é Deus. Dar a Deus a honra que é devida a Deus é o que significa a verdadeira adoração. Reconhecer que Deus não é humano, que Ele está acima, que Ele tem poder, que Ele pode, que Ele é soberano. Mas essa adoração se expressa nessas duas sentenças do homem, né? Duas sentenças não, nas duas coisas que ele afirmou. Quando ele reconhece o poder de Jesus, ele está adorando a Jesus. Ele é o Messias. Ele pode me curar. Ele pode me curar. Essa é a adoração. O Senhor pode me curar. Então, Deus, o Senhor pode mudar tudo na minha vida. O Senhor pode mudar essa circunstância. O Senhor pode alterar o rumo das coisas. Isso é uma adoração. Você está reconhecendo que Deus não está limitado pelas circunstâncias da sua vida. Deus está acima de tudo isso. Mas ele também adorou quando ele se coloca na dependência de Jesus. Se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Quando eu olho essa atitude desse homem, eu não consigo ver nada mais diferente do que determinadas pregações que às vezes eu vejo na televisão ou no rádio. Não sei se você já viu, falando que vai determinar para Deus fazer isso. Gente, isso é uma arrogância. Isso é uma... Assim, eu não tenho nem palavras para dizer o que é isso, dizer que vai determinar, que Deus vai fazer, que Deus tem que fazer.
Isso é uma coisa que isso é o contrário de adoração. Adoração é quando nós reconhecemos que Deus é Deus. Quando eu digo que Deus tem que fazer, que eu estou determinando, eu estou considerando que Deus como se fosse uma criatura. Então isso é o contrário de adoração, isso é rebelião. Não é? Mas a atitude desse homem não. É buscando a vontade de Deus, se o Senhor quiser. Lá em Filipenses 4, 6, a palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então a orientação da palavra de Deus é essa, é de súplica, né? Mais uma vez, quando a gente vê em Marcos, que dá mais detalhes, ele fala assim, Marcos: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho. O Lucas fala, se não me engano, suplicando, né? Esse homem suplicou: Senhor, se quiseres, podes me dar, se quiseres. Todo o drama dessa vida, toda a rejeição, toda aquela autoimagem negativa que esse homem devia ter de si mesmo, das muitas rejeições que ele sofria na sociedade, do isolamento social, estava ali diante dele e ele suplicava para Deus. Não tem nem falar determinava, né, gente? Ele suplicava, e essa orientação: eu sei que Deus pode. E a palavra de Deus diz para eu me colocar diante de Deus, colocar as minhas ansiedades diante do Senhor, com orações, com súplicas e ações de graça. E fazendo assim, a paz de Deus vai encher o coração. A paz que excede todo entendimento vai encher o meu coração. Isso é adoração a Deus. Esse homem, apesar de que ele não era aqui, não sei se depois ele pode ter se tornado um discípulo de Jesus, aqui ele ainda não era, mas ele estava orando da maneira como Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Como que Jesus ensinou os seus discípulos a orar? Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Porque nem sempre a gente sabe se é a vontade de Deus fazer aquilo que nós estamos pedindo, não é verdade? Nem sempre a gente sabe se aquilo que a gente está pedindo para Deus é da vontade dele fazer. Mas Jesus, ao nos ensinar a orar, ele diz: seja feita a tua vontade, Senhor, para que o teu reino venha também. E esse homem está fazendo assim: se o Senhor quiser, se for da tua vontade, se for da tua vontade, eu sei que o Senhor pode. Então, essas são as três atitudes do homem, não é? Tinha um problema e procurou a ajuda do Senhor. Reconheceu que Jesus tinha poder e adorou a Jesus, né? Se colocando na mão do Senhor. Quer ele quisesse, quer ele não quisesse, eu reconheço que se o Senhor quiser, o Senhor tem poder. E me coloco de joelho, me rendendo aos pés do Senhor. Que maravilha a atitude desse homem. Mas eu gostaria agora, uma outra face da moeda, de ver qual foi a resposta de Jesus, de meditar um pouco na resposta de Jesus. A primeira resposta de Jesus, sabe qual foi? Compaixão. Ele diz assim: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Mas eu vou mais uma vez em Marcos, que nos dá um pouco mais de detalhes, e ele diz assim: Jesus, versículo 1:41, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica aí. Então, Jesus teve profunda compaixão. Eu acho que quando Jesus olhou para aquele homem, ele viu ali o drama humano, a miséria humana na vida daquele homem. Ele viu a dor, ele viu o sofrimento. Eu não sei, a Bíblia não fala quantos anos esse homem tinha lepra.
né? Pode ser que ele tivesse acabado de pegar essa enfermidade, mas pode ser que esse homem tenha lepra a vida inteira. O texto de Lucas era médico, então Lucas também me dá alguns detalhes. Ele disse que o homem estava coberto de lepra. Esse homem tinha lepra dos pés à cabeça. Devia ser feio olhar para esse homem. Devia ser desagradável olhar para essa pessoa. Jesus viu aquele homem, viu o drama daquela vida e teve compaixão. Compaixão significa nós nos identificarmos com o sofrimento alheio. Identificarmos com o sofrimento do nosso próximo. Isso é o que significa compaixão. E não existe amor verdadeiro sem identificação. Eu jamais vou te amar se eu não me identificar com você. E uma coisa interessante aqui é o mistério da encarnação. Deus é amor. Deus nos amou. Quando Deus olhou para o homem e viu a miséria do homem, ele falou assim: eu vou salvar o homem. E o que ele fez? Ele se fez um de nós. Deus estava lá no céu, na eternidade. Mas Ele nos amou, então Ele se fez um de nós. Ele se identificou conosco. Ele foi neném. Ele dependeu de uma mulher. Ele cresceu com todas as limitações de uma criança. Ele sofreu, ele suou, ele trabalhou, se cansou, teve fome, teve sede. Então ele se identificou com a nossa humanidade para que ele pudesse salvar a humanidade. Então não existe amor sem identificação. E Jesus se identifica profundamente com a miséria desse homem. A segunda coisa que Jesus fez, que também está no verso 2 de Mateus, diz assim: verso 3, Jesus estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus se envolveu pessoalmente com esse homem. Eu imagino um pregador, talvez eu mesmo, né? Bom, tá bom, eu vou orar por você, mas afasta um pouquinho, eu preciso de espaço, né? Eu determino que você tem que curar, mas afasta aí, não chega muito perto não. Não, Jesus não fez isso, né? Jesus não fez isso. Jesus foi até esse homem, coisa que as pessoas, a lei proibia encostar no leproso, a lei proibia, mas Jesus não quis saber. Ele foi lá e falou assim: meu filho, eu conheço teu coração, eu me importo com você, eu me importo, eu não tenho nojo de você, eu não tenho medo de você, eu não tenho asco, repugnância de você. Olha só, eu vou botar a mão na sua cabeça. Você sabe que Jesus não precisa encostar em ninguém para curar, né? Vocês se lembram lá do centurião? Senhor, meu garoto, meu empregado está lá em casa. Vai lá. Não, eu vou. Não, o senhor não precisa ir. Eu não sou digno que o senhor entre na minha morada, mas eu sou também um soldado romano, eu dou ordem, meus empregados obedecem. Dá a sua palavra e ele vai ser salvo. Deus falou: nunca vi tanta fé. E Jesus curou à distância. Depois ele voltou para casa e viu que o menino tinha sido curado, o rapaz tinha sido curado naquela hora. Então Jesus não precisa fazer força na mão. Jesus quis gostar desse rapaz. Esse gesto, Jesus estava comunicando alguma coisa para esse homem, sabe? Falando assim: eu me importo com você. Eu me importo, você é importante. Ali, você sabe que às vezes, quando a pessoa vai para o SUS, ela vai em médico que atende plano de saúde, médico que atende plano de saúde, ele te atende assim no máximo 15 minutos, né? Muitas vezes, né? Não estou generalizando, mas ele tem que fazer volume. Então, o médico às vezes é protocolar, né? Não sei o que, às vezes nem olha para você, não sei o que. Jesus não foi protocolar.
Jesus se relacionou com esse rapaz de uma maneira pessoal. Assim, vem cá, você é importante. Você é importante. Eu me importo com você. Então Jesus se envolve com quem? Com o rapaz que estava sofrendo. E a terceira coisa que Jesus fez, ele fez aquilo que estava ao seu alcance. Ora, tinha alguém sofrendo, ele fez alguma coisa que ele podia fazer. Eu acredito que você não tem o dom assim de botar a mão na cabeça da pessoa, ela ser curada de lepra. Talvez você não tenha, né? Eu não tenho esse dom. Mas Jesus tinha esse poder, esse dom, né? Botar a mão e a pessoa ser curada. Bom, você pode botar a mão e a pessoa ser curada de lepra, mas você pode fazer outra coisa. Às vezes, quando a pessoa está triste, você pode dar uma palavra de ânimo para ela. Você está curando alguma coisa, não é lepra, mas você pode ter certeza que você está curando alguma coisa. Às vezes a pessoa está passando, se sentindo rejeitada, você pode demonstrar o seu amor por ela. Você está curando alguma coisa. Não é lepra, mas você está curando alguma coisa. Né? Nós sempre podemos fazer alguma coisa. Às vezes a pessoa está passando por necessidade material. Você pode ajudar ela materialmente também. Então Jesus fez o que estava ao seu alcance. Qualquer um de nós pode fazer alguma coisa pelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão sofrendo ao nosso redor. E a última coisa que eu queria destacar aqui na resposta de Jesus é o seguinte, no verso 4, disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Quando a pessoa achava que estava curada da lepra, ela tinha que novamente ir ao sacerdote. Assim, eu acho que eu estou curada da lepra. Aí o sacerdote ia lá e ia fazer uma nova avaliação. Se ela tivesse curado, então existia todo um ritual de purificação complicadíssimo, gente. Se você for depois em casa no capítulo 14 de Levítico, você vai ver que era um ritual complicado, que envolvia várias etapas. Tinha uma análise, depois 7 dias a pessoa tinha que voltar, depois 14 dias a pessoa tinha que voltar, tinha que ter uma confirmação assim, né, bem segura. E tinha todo aquele ritual de purificação. E quando a pessoa ia a primeira vez, ela tinha que levar um pau de cedro, isopo, 2 aves, né, e ali já tinha ali um ritual. Depois, nas outras, ele ia oferecer sacrifícios, cordeiros e tal. Mas Jesus então fala, vai e oferece a oferta. Por quê? Para testemunho do povo. Jesus curou, mas pela lei era o sacerdote que tinha que dar a palavra final. Está curado. Mesmo que as pessoas vissem aquele homem ali todo, né, limpo, não, tinha que ir no sacerdote. E principalmente o sacerdote que poderia reabilitar aquele homem na sociedade. É só com esse ritual de purificação que está prescrito lá em Levítico 14 que o homem seria admitido na sociedade de novo, poderia voltar para a cidade, poderia voltar para o convívio da sua família, poderia prestar adoração no culto público de novo. Né? Então, agora Jesus fala assim, não fala nada para ninguém. Meu irmão, vou ser sincero. Se eu orasse aqui por você, se você fosse curado de uma coisa assim que nem lepra, o que você acha assim? Eu acho que eu ia sair contando para todo mundo, né? Acho que todo mundo ia, Jesus não. Jesus falou assim, não conta para ninguém. Não conta. Né? Vai e fala com o sacerdote. E a gente nota aqui que Jesus, ele está buscando a aprovação de Deus, ele não está buscando a glória do homem. Não é verdade? Ele não está buscando a glória do homem. Se Jesus proclamasse esses milagres que eles faziam, as pessoas iam vir e aclamar no rei, como fizeram mais tarde, né? E ele fugiu disso aí, porque Jesus não estava buscando a glória do homem. Ele veio com um propósito, ele estava cumprindo uma missão e ele queria obedecer a Deus e não angariar a glória humana. Que contraste, né, entre a atitude do nosso mestre e muitas vezes o que se vê. Você vê às vezes até que os cultos às vezes são transformados em show para mostrar isso e mostrar aquilo, olha aqui, não sei o que, vem aqui. E quando Jesus fala, bico fechado, vai lá, faz a oferta que Deus mandou, né, e fica na bênção.
Então, irmãos, aqui Jesus estava ensinando os seus discípulos, treinando os seus discípulos para que eles pudessem também se tornar fazedores de outros discípulos. E essa lição é para nós, né? Essa lição é para nós. Nós temos muito a aprender com aquilo que Jesus está ensinando para os seus discípulos. Nós precisamos ter compaixão do próximo. Precisamos ter compaixão. Nós vivemos num mundo que está no pecado, jaz no maligno, como diz a palavra de Deus, e o mal e o pecado traz uma quantidade de sofrimento enorme para as pessoas. A gente vê famílias destruídas, a gente vê pessoas nas drogas, a gente vê ambientes de trabalhos completamente deteriorados por causa de ganância, por causa de gente querendo passar a perna nos outros, né? E as pessoas sofrendo com enfermidades. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. Ter compaixão é aquilo que o apóstolo Paulo falou: orar, chorar com os que choram. A gente precisa chorar com os que choram. A gente precisa ter compaixão. E uma maneira de nós fazermos discípulos para Jesus é quando as pessoas percebem que nós nos importamos com elas. Nós temos compaixão, que nós nos identificamos com elas. Nós precisamos envolver pessoalmente com as pessoas, né? A gente não pode, se a gente quer fazer discípulos para Jesus, tratar a pessoa como se fosse um número. A gente tem que se importar de verdade com ela, se envolver pessoalmente com a pessoa, ir lá, abraçar. A gente precisa também fazer aquilo que está ao nosso alcance, como Jesus fez, não é? Fazer o que está ao nosso alcance para ajudar as pessoas. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, servir as pessoas que estão ao nosso redor. É o lema da nossa igreja, não é verdade? Amar a Deus, amar ao próximo, servir a todos. Nós precisamos servir as pessoas. O nosso amor, ele tem que se traduzir no serviço ao próximo. Através do nosso serviço ao próximo, as pessoas vão entender que Deus a ama através do nosso amor. E a gente precisa, acima de tudo, buscar a glória de Deus. Dar a glória de tudo que a gente faz para Deus. Amém? Então ficamos assim com essa palavra do Senhor. Esse episódio faz parte do treinamento, não só, né, curando aquele homem, mas Jesus aproveitou também estava treinando os seus discípulos. É necessário que cada um de nós individualmente e coletivamente, como igreja, né, aprendamos com o nosso Mestre. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana cheia de vitórias e radiantes na presença do Senhor. Amém. Alguém tem algum aviso para dar? Algum recado? Então vamos ficar em pé, nós vamos encerrar o nosso culto nessa noite com uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Tua palavra é vida para nós, é luz para os nossos caminhos. Pai, quando nós olhamos para a vida de Jesus, a obra de Jesus, o ministério de Jesus, nós só podemos, Senhor, nos maravilhar e ansiar no nosso coração sermos iguais ao nosso Mestre, Senhor. Nós pedimos a operação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, Senhor. O Senhor continue trabalhando em cada um de nós, nos transformando a cada dia em pessoas realmente parecidas com Jesus, ao ponto de nós podermos falar como o apóstolo: não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, que o Senhor nos livre de todo mal. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, nos dê uma semana de vitória na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.